Pronto. Tá gravando. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Então, é assim, ó. Limite, a ideia de estudar limite é você tentar entender o comportamento de uma função quando o x, né, o x do domínio da função tende a um valor que você tenha interesse. Se a função for contínua, a gente já vai ver o que é uma função contínua. Basicamente, você estudar a função no ponto e estudar o limite da função com x tendendo a esse valor, dá na mesma. Quando a função é contínua, você praticamente não vê diferença, né? Os alunos pensam, por que eu estou estudando limite se é a mesma ideia de calcular a função no ponto? Acontece que limite não é para isso, né? Assim, a ideia no qual ele foi concebido não é para esse tipo de cálculo. Então, vou começar dando um exemplo de uma função, assim, ó. F de x igual a 1 sobre x, que é a hipérbole. Essa função, vocês conseguem enxergar a lousa? Sim. Sim. Tá. E o áudio aí da minha voz tá bom também? Estão conseguindo ouvir? Tá ótimo. Então, beleza. Então, Então, gente, ó, essa função 1 sobre x, ela não é definida para x igual a zero, concordam? Se a gente falasse assim, qual é o domínio dessa função, você diria assim, o domínio dessa função são todos os x pertencentes aos reais, desde que esse x seja diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então, o domínio dessa função, isso lá do ensino médio pode ser, né? O domínio dessa função seriam todos os x pertencentes aos reais, desde que esses valores de x fossem diferentes de zero. Ou seja, só não pode colocar no lugar do x o número zero, mas você pode colocar números negativos, pode colocar fração, pode colocar raiz, pode colocar π no lugar do x, números positivos. Fica à vontade, com todos os números reais. Só não pode colocar zero. Então surge uma dúvida que seria, eu não posso colocar o valor de x, eu não posso fazer valer zero, mas eu posso fazer esse x valer 0,0001, por exemplo. Se a gente tentar fazer a divisão de 1 por x, onde o x vale 0,0001, e fizer isso, por exemplo, numa calculadora, isso é possível, a gente consegue calcular isso. Então, significa que assim, o x não pode ser zero absoluto, mas pode ser próximo de zero. Acontece que o x, né, se a gente pensar aqui no eixo x e pensar que aqui não pode, o x para essa função não pode assumir esse valor aqui, a gente pode assumir valores próximos de zero por um lado ou próximos de zero pelo outro. Então, a gente pode estar próximo do número zero, né, do x valendo zero, a gente pode estar próximo pelo lado direito do zero e pode estar próximo do zero pelo lado esquerdo. Então, isso aí dá a ideia dos limites laterais. Então, se eu chegar perto do zero, do x igual a zero, pelo lado direito, e quiser saber o comportamento da função na proximidade do x igual a zero pelo lado direito, a gente vai dizer que a gente vai calcular o limite de 1 sobre x, que é a nossa função, quando x tende a zero pelo lado direito. Esse sinalzinho de mais quer dizer isso. Quer dizer que eu vou colocar no lugar de x, não zero, mas números próximos de zero pelo lado direito. Da mesma forma, eu posso fazer o cálculo da função 1 sobre x, trocar o x aqui por zero, ou seja, x tende a zero, por números menores do que zero, pelo lado esquerdo. E aí a gente coloca esse sinalzinho de menos aqui. Quando coloca esse sinalzinho de mais e esse sinalzinho de menos, a gente chama isso de limites laterais. Então, esses são os limites laterais. Então, a gente quer saber qual é o comportamento da função 1 sobre x próximo do zero. Mas por quê? Então, não é só trocar o x por zero? Não, porque a gente não pode, né? Não vai dar certo. Mas a gente pode fazer o x valer um número muito próximo de zero. E aí a gente percebe que tem pelo lado direito e lado esquerdo, ou seja, por valores maiores que ele, que seria pelo lado direito, e por valores menores que o zero, que seria pelo lado esquerdo. E esses são os limites laterais. Então, a gente podia, por exemplo, fazer uma tabela, onde a gente colocaria no lugar do x, por exemplo, 0,001. Então, esse número está perto do zero e pelo lado direito, coloco aqui no lugar do x, faço a conta, e eu descubro que 1 sobre x, quando o x assumir esse valor 0,001, 1 sobre x vale 1000. Beleza, então quer dizer que a função, se o x estiver próximo de zero, ou for esse número, na verdade,
1 sobre x dá 1000. Só que se a gente chegar mais perto do zero, então a gente vai ter que colocar mais zeros. Se a gente fizer o mesmo cálculo de 1 sobre x para esse valor de x, que é mais perto ainda do zero pelo lado direito, essa divisão vai dar 10.000. Então, de 1000 vai para 10.000. E se a gente colocar mais zeros, né, se a gente fizer o x se aproximar mais ainda do zero por esse lado, ou seja, o que é se aproximar? É colocar mais zeros aqui. Isso aqui é praticamente zero, mas não é zero. Se a gente colocar esse valor no lugar de x e fizer esse cálculo, isso deve dar, sei lá, 1 milhão. Então, a gente entende que essa razão 1 sobre x, quando o x estiver perto do zero, pelo lado direito, vai dar um número cada vez maior. Então, a gente fala que esse limite vale mais infinito. Por outro lado, se a gente no lugar do x colocasse números próximos de zero pelo lado esquerdo, ou seja, por aqui, então o que seria um número próximo de zero por esse lado esquerdo? Seria um número desse tipo, menos 0,001. Se eu fizer a conta 1 sobre x, com x assumindo esse valor, essa conta vai dar menos 10.000. Se eu colocar mais zeros aqui para ficar mais perto do zero, vai dar menos 100.000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão. Então eu entendo que essa razão, quando x tende a zero pelo lado esquerdo, vai dar um número bem negativo, cada vez mais. Então a gente diz que esse limite vale menos infinito. E aí a conclusão que a gente chega é que se a gente tentar se aproximar do x valer zero, né? Se a gente tentar se aproximar do zero no x, por um lado, essa razão vai dar um número muito grande positivo, que é o mais infinito, e por outro lado, se a gente se aproximar do zero pelo outro lado, essa razão vai dar um número muito negativo, então a gente vai falar que é menos infinito. Como não existe um acordo nas proximidades do zero, por cada lado do zero que eu me aproximo, o comportamento da função é diferente, a gente diz que então não existe o limite da função 1 sobre x quando x tende a zero. Só vai existir o limite de uma função quando x tende a um determinado valor se os limites laterais existirem. Daí alguém vai falar, mas aqui existem, realmente. Mas além de existir, eles têm que ser iguais. Como os limites laterais são diferentes, então a gente não põe nenhum sinalzinho nem de mais e nem de menos, quer dizer que é pelos dois lados. Mas só vai existir esse limite se os dois laterais forem iguais. Então, para existir o limite de uma função com x tendendo a um ponto, tem que existir os limites laterais e, além disso, eles têm que ser iguais, né? Tem que ser coincidentes. Nesse caso, para essa função e o x tendendo a zero, os limites laterais são diferentes. Por um lado vai para o mais infinito e por outro vai para o menos infinito. Então, o limite quando o x de 1 sobre x quando o x tende a zero, a gente fala que não existe. Se alguém perguntar, mas por que não existe? Você vai dizer, a justificativa do limite lá não existir é, não existe porque os limites laterais são diferentes. Ou seja, quando o x chega perto do zero, não sei qual é o comportamento da função, porque são comportamentos distintos. Se eu me aproximo do zero por um lado, é um comportamento. Se eu me aproximo do zero pelo outro lado, é outro comportamento. Então, não é possível eu dizer assim, quando você estiver perto, você não pode pôr zero, mas perto do zero, a função vai dar um número muito grande. Eu não sei, porque vai depender do lado. Ou vai dar um número muito grande positivo ou muito grande negativo, né? Muito negativo. Então, como não existe um consenso no comportamento dessa função quando eu estiver próximo do zero, a gente diz que o limite dessa função não existe. Então, o limite serve para a gente estudar o comportamento de funções onde a função, de repente, não está definida, como é o caso aqui do zero. Então, assim, quando eu estiver perto do zero, dependendo do lado que eu me aproximar, o comportamento da função é 1. Por um lado, a função vai para o mais infinito, e por outro lado, a função vai para o menos infinito. Até aqui, beleza? Estão entendendo a ideia do limite? Para que essa é a ideia de calcular limite, né? A ideia de calcular limite é onde a gente não consegue definir a função. Eu vou fazer uma coisa, vamos ver se vai dar certo aqui no Google Meet, que por isso que eu queria tentar usar ele. Vamos ver aqui. Tá. Aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. O que vocês estão vendo agora a minha tela? Sim. Tá. Então, olha o que nós vamos fazer. Uia. Isso aqui a gente não vai fazer, isso aqui eu tava brincando. Uma ideia da gente, vocês estudarem limite, pode ser assim, ó. Vocês estão conseguindo enxergar que eu abri o GeoGebra, né? Sim. Sim. Tá.
beleza. Então, por exemplo, para esse caso aí da função 1 sobre x, vocês podiam fazer assim, ó, aqui na entrada, você pode digitar 1 sobre x, que ele vai fazer o gráfico. Aí você dá um enter assim, ó, ele vai falar, ó, f de x. Quando você só digita a expressão, ele vai chamar a função de f. Se a gente digitar outra expressão, ele vai chamar a próxima função de g automático, tá? Então, assim, eu não preciso escrever f de x, eu posso. F de x igual a 1 sobre x, que é a função. Poderia escrever, ele vai entender ali na entrada. Mas se eu digitar só 1 sobre x, ele já entende que a primeira função ele vai chamar de f, se eu fizesse outra, ele já vai chamar de g, e assim por diante. Então, eu só digitei 1 sobre x e dei enter. E aí ele fez o gráfico da função. O que a gente entende aqui? Repara o seguinte, a função não está definida para o x igual a zero. E aí a gente percebe aqui, de uma maneira muito simples, que se a gente se aproximar do zero pelo lado direito, ó, que eu estou mostrando aqui no mouse, a função sobe cada vez mais, ou seja, o comportamento da função próximo do zero pelo lado direito do zero é o quê? É a função ir para cima, para o mais infinito. E o comportamento da função, quando eu me aproximar do zero pelo lado esquerdo, é ela ser menos infinito, né? Ela vai cada vez mais para baixo. Então, não existe um consenso em torno do zero, né? Quando o x está próximo do zero, qual é o comportamento da função? Vai depender do lado que você vai se aproximar do zero. Por isso que a gente diz que não existe o limite dessa função quando o x tende a zero. Um jeito da gente fazer isso, a gente podia fazer o seguinte. A gente podia aqui, ó, na aula presencial, eu queria muito que vocês aprendessem a usar algumas coisas aqui para o estudo de vocês. Então, vou criar aqui, ó, um controle deslizante. Aí eu vou chamar, pode se chamar de A, sei lá, ou de T, por exemplo. Vamos pôr aqui ele valer de menos 10 até 10, com um incremento de 0,1. E aí nós vamos criar um ponto, vai ser o seguinte, o ponto, ó, o x do ponto vai ser o valor de t, e o y vai ser o valor da função quando for esse x. Então, você repara que ele cria um ponto aqui, ó. E aí, conforme eu mexo aqui, o ponto anda em cima da função. Aí a gente pode fazer o seguinte aqui também, ó. A gente podia, de repente, criar um segmento, não, vamos fazer assim, ó. Vamos criar uma reta perpendicular ao eixo x passando nesse ponto, ao eixo y passando nesse ponto. Aí a gente cria aqui uma intersecção para achar esse ponto aqui e esse. Aí a gente vem aqui, ó, esconde essas duas retas e cria um segmento que vai desse ponto até esse, desse ponto até esse. Aí, agora a gente faz assim agora, ó. Vamos tirar essa legenda que é chata aqui, não precisa esconder isso. O ponto também não precisa. E a gente pode fazer o seguinte aqui. Vamos colocar tracejado aqui também. E aí, reparem o seguinte, ó. Estão vendo que o x aqui, vou dar um zoom aqui. Vocês estão vendo que o x aqui, o valor do x, está sendo 1,1. Esse aqui é o ponto C. Vamos colocar esse, vamos ver se eu consigo arrastar esse ponto C aqui, ó. Tá. Beleza. Então, o que está acontecendo, ó? O valor do x aqui, ó, 0,9, agora 0,8, 0,7, 0,6, 0,5 e assim por diante, 0,4. Mas não é o C, né? Na verdade, esse ponto, deixa eu só ver qual que é. É o A, né? É o A. Tá. Então, o que acontece? O x, 0,5. Agora o x aqui vale 0,4, 0,3, 0,2. E repara que o y está cada vez mais alto, né? Conforme eu vou me aproximando aqui. Repara a bolinha aqui embaixo, eu estou me aproximando do eixo x. Quer ver? Ó, vamos de novo. Aqui a bolinha aqui no eixo x está longe do zero. E aqui é o valor da função, que está sendo 0,91. Conforme a bolinha vai andando e se aproximando do zero, o y ali, o valor de y, vai cada vez ficando maior. Quando eu chegar no 0,1, ó, 0,1 no valor de x, que está perto do zero pelo lado direito, a função está valendo 10. A gente pode melhorar isso ainda, colocando assim, ó, vamos colocar aqui 0,001 de incremento, e aí repara o seguinte, conforme eu vou chegando perto do zero, ó, então vai olhando aqui, eu vou chegando perto do zero pelo lado direito, que seria esse número,
E aqui é o valor da função, que seria a conta 1 sobre x. Então, 0,19, 18, 0,17, estou cada vez mais perto do zero. Olha lá, 0,09, 0,08, 0,07. E repare que a função agora vale 14, agora vale 16, agora vale 20, agora vale 25, agora a função vale 33, agora vale 50, agora vale 100. Quer dizer, está ficando cada vez maior. Ou seja, quanto mais perto do zero esse pontinho aqui vai chegar, né? O x vai quanto mais perto do zero o x chega, maior é o valor do y. O y está lá em cima, ó. Nem dá para ver, porque aqui é no 11. Repara que o gráfico vai subir e o valor do y é lá no 100. Então, imagina, eu teria que tirar o zoom aqui pra caramba para você enxergar que isso aqui está lá no nível 100. E aqui é o nível 7 ainda. Isso é pelo lado direito. Se a gente fizer isso pelo lado esquerdo, então vamos primeiro deixar meio distante aqui do zero. Então tá aqui, vamos fazer o contrário agora. E aí se a gente vai se aproximando do zero pelo lado esquerdo, repara que a bolinha vai, no eixo y, vai ficando cada vez mais negativa, cada vez mais negativa. Tá aqui, ó, o valor tá aqui agora. Então, vai ficando menos 0, menos 4, aí vou me aproximando do zero no eixo x, e no eixo y vai ficando cada vez mais para baixo, mais negativo. Então, isso são os limites laterais. Então, você pode usar o GeoGebra aqui, por exemplo, para fazer o gráfico da função sobre x e entender o comportamento, né? Criando essa bolinha e entendendo, ó, conforme você vai se aproximando, ela vai subindo, por um lado. E do outro lado, você vai se aproximando, ela vai descendo. Então, é o mais infinito por um lado, por aqui é mais infinito, que ela vai subindo. E pelo outro lado, quando você se aproxima do zero, no x, ela vai para o menos infinito. Isso é um jeito. Outro jeito, a gente podia vir aqui, escrever limite, aí ele pede a função e o número. Então, a gente vai falar, eu quero o limite da função f, que a gente já definiu ali, quando x tende a zero. E aí, ele vai criar aqui, ó, o indefinido. Repare que eu vou colocar o cursor ali, ele está falando, ó, o limite da função f quando x tende a zero. Por que é indefinido? Porque não existe um consenso pelos dois lados. Essa mesma função sobre x, se eu quisesse calcular o limite dessa função, 1 sobre x é a mesma função, mas imagina que agora o limite fosse o seguinte. O limite da função sobre x, então o limite da função 1 sobre x, vamos escrever aqui 1 sobre x, quando x tende a 2. Ou seja, o 2, vamos criar um ponto aqui no 2, só para a gente ver. Aqui, ó. Esse é o 2, o ponto D. Então, o que a gente teria que fazer? Tá aqui o 2. A gente teria que se aproximar do 2 pelo lado direito. Então, a bolinha preta aqui vai se aproximando da bolinha azul. Pelo lado direito. Vou chegando cada vez mais perto. Mais perto. E aí, repara o que está acontecendo com o valor da função. 0,45 é o valor da função. Aí eu vou ficar mais perto. Vale 0,46, vale 0,47. Quando eu chegar bem perto, vale 0,49. Mais perto ainda do 2, ó, repare que aqui está perto do 2, é 2,03. A função vale 0,49. Aí eu vou chegar mais perto, vale meio, 2,02, 2,01. Então, quer dizer, quando eu chego perto do 2 pelo lado direito, a função vale meio. Se eu chegar perto do 2 pelo outro lado, então agora primeiro eu vou ficar meio distante, agora eu vou me aproximar do 2 pelo lado esquerdo. Repare que a função vale 0,57, 0,56, 0,55, 54, 50... Ou seja, quanto mais perto do 2 eu chego pelo lado esquerdo, a função também está se aproximando do meio. Então existe um consenso. Por qualquer lado que eu chegar do lado 2, perto do 2, né? Se eu chegar por aqui ou se eu chegar por aqui, a função está tendendo a quê? Ao valor meio. Opa! Tanto é que nesse caso, é possível até eu colocar o valor 2. Quando eu coloco 2, dá meio. E o comportamento pelos dois lados da função é esse, né? O que a função faz quando eu chego perto do 2, no x? Quando eu chego perto dos 2 pelos dois lados, há um consenso de que ela vai valer meio. Inclusive, a função está definida no 2 e o f de 2 é meio. Então, esse limite aqui existe e vale... Opa! E vale meio. Ou 1 sobre 2, para quem quiser. É só trocar o x por 2.
E isso tudo, claro, por quê? Porque o limite de 1 sobre x, quando x tende a 2 pelo lado esquerdo, deu meio. E o limite de 1 sobre x, quando x tende a 2 pelo lado direito, também deu meio. Então, pelos dois lados, pelos limites laterais do 2, quando x tendendo a 2, o comportamento da função foi o mesmo. Ela foi para o mesmo lugar que era o 0,5, ou 1 sobre 2. Então, existe o limite da função quando x tende a 2. Eu não preciso pôr o sinalzinho de menos nem o de mais, que são os limites laterais. Se os dois existem e são iguais, então existe o limite da função quando x tende a esse ponto. Então, o GeoGebra, se eu quisesse calcular o limite da função quando x tende a 2, eu venho aqui, escrevo o limite, aí a função é f, e eu quero que x tenda a 2. E aí, ela vai criar aqui, vai falar aqui, ó. Opa, vamos pôr aqui em cima. Não, aqui, desculpa. Olha lá, o número b é o limite da função quando x tende a 2. Então, vale meio, vale 0,5. Então, o GeoGebra consegue aí calcular os limites para a gente. Então, esse software, tipo, se a gente tivesse presencial, eu ia mostrar... Não, na verdade, no remoto eu também vou mostrar, mas no presencial seria mais fácil ainda. Ele vai resolver bastante coisa, vai ajudar vocês a resolver bastante coisa. Tanto na prova, né, que vocês podem usar, como no estudo, no dia a dia aí das semanas de aula. Então, a ideia de limite é essa. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender de limite é para que serve o limite. O limite serve para estudar o comportamento da função em qualquer ponto, inclusive em pontos ou próximo de pontos onde a função não está definida. Isso seria o mais interessante. Para um limite de uma função existir, quando x tende a um determinado valor, é necessário que existam os limites laterais, que são os limites à direita e à esquerda, que é quando tem o sinalzinho de mais e de menos. E, além desses limites laterais existirem, é necessário que eles sejam idênticos, ou sejam iguais. Uma vez que os limites laterais existem e são iguais, então a gente diz que existe o limite da função quando x tende àquele ponto. Até aqui, tranquilo? Sim? Não? Querem? Beleza? Sim, Tomás. Tá tranquilo. Vocês tinham entendido isso com as listas aí? Durante as 6 semanas que eu estava A afastado. parte que eu fiquei mais confusa foi a parte do limite por definição. Tá, então, a definição do limite, na verdade, vocês não vão precisar usar a definição. Tipo, eu não vou cobrar vocês fazerem pela definição, mas a definição, a ideia é simples. Você provar pela definição não é tão simples, mas a ideia é simples. A ideia da definição de limite é a seguinte. Vamos imaginar pelo gráfico que é um pouco mais fácil de entender. Então, imagina que isso aqui fosse o gráfico de alguma função aí, qualquer. E eu quero, por exemplo, saber, aqui vai ser um valor A, e aí eu quero saber qual é o limite, né? O que acontece com essa função, qual é o limite dessa função, quando x tende a esse valor A. Quando eu estiver perto do A, qual que é o valor do limite? A ideia da definição é fazer o seguinte, é você criar um intervalo próximo do A, que ele chama assim de A mais um delta, e aqui um A menos um delta. Então ele fala assim, ó, o seguinte, se existir esse limite que ele quer, para esse limite existir, vai acontecer. Quando você criar um intervalo aqui próximo do A, um A mais um valor qualquer e um A menos um valor qualquer, ou seja, você cria um intervalo próximo do A, se a função tiver o limite, se existir o limite da função com x tendendo a esse ponto, quando você criar um intervalo aqui no A, vai existir um... E aí o limite aqui, no caso, se existisse, ia ser esse valor L aqui. Quando você cria esse intervalo, você gera um intervalo próximo do valor onde existe o limite, que vai ser um L mais um epsilon, vai ser esse número, e o de baixo aqui vai ser um L menos um epsilon. E a ideia é a seguinte, se o limite existe, quando eu crio um intervalo próximo do valor que eu quero, com x tendendo a esse valor, quando eu crio um intervalo aqui, isso gera um intervalo aqui, e não interessa se esse intervalo que eu crio seja extremamente pequeno, isso vai gerar sempre um intervalo. Se aqui for pequeno, óbvio, aqui também vai ser pequeno, se aqui for maior, aqui vai ser maior. Mas o resumo da definição é, se você conseguir criar um intervalo aqui e isso gerar um intervalo
onde tenha, entre aspas, como um centro, um valor determinado aqui, então é porque o limite existe. Só para você entender como isso não acontece quando o limite não existe. Então, assim, o que é? Você criar um intervalo aqui, gerar um intervalo aqui. Se eu espremer esse intervalo aqui, né, se eu diminuir isso, diminui aqui. Então, vou estreitando aqui o intervalo para ficar próximo de A, e isso aqui vai estreitando, vai tender a um valor L, que seria o resultado, no caso, do limite. Pela definição, isso é a definição, a ideia da definição. Então, você tem que ficar pensando, falando assim, vai existir um delta, né, que eu posso fazer tão pequeno quanto eu queira, e aí toda vez que eu criar um intervalo delta próximo do valor A, onde x vai tender, isso vai gerar um intervalo próximo do valor onde a função teria o limite, que seria o L, né? Agora, imagina que o gráfico da função, você vê que isso não acontece se não existir o limite. Vamos imaginar que o gráfico da função fosse assim, ó. Sei lá, a função fosse assim. Aqui é o valor de A, onde eu quero calcular o limite. E aí vamos supor que a função seja isso. Então, a função é essa curva até aqui e depois continua aqui em cima. Então, esse aqui é o gráfico da função. O que vai acontecer aqui? Quando você criar um intervalo aqui próximo do A, então você vai ter aqui um A mais um delta e um A menos um delta. Isso não vai gerar um valor, um intervalo, que vai convergir para um lugar. Então, aqui, vamos supor, seria um L menos um epsilon, supondo que existisse esse L, que é o limite, e aqui um L mais um epsilon. Só que quando eu vou fechando esse intervalo aqui, então imagina que eu vou fazendo esse intervalo ficar mais estreito, para ver se converge para um lugar que seria o valor do limite. Então, se eu faço isso aqui, aí eu crio um intervalo bem pequenininho aqui, um A mais um delta, um A menos um delta, e isso vai me criar um intervalo ainda grande aqui. E aí eu fiz o delta ser bem pequenininho, criei um intervalo minúsculo, ou seja, eu estou próximo do A, só que aqui eu tenho todo esse intervalo. Qual é o valor do limite aqui? Quando você estreitou aqui, você estreitou, só que ficou com esse gap aqui. Tipo, tudo isso aqui pode ser o valor do limite. E aí, qual o valor que é? Quando você fechou aqui, não fechou num valor. Você fechou aqui e o negócio fechou nesse intervalo. Vai fechar daqui até aqui. Pode ser qualquer número desses. E aí, então, significa que a função não tem limite. No fundo, isso aqui, se você ver, o limite quando você vai pelo lado esquerdo vai ser um valor, quando você vem pelo lado direito vai ser outro valor. Então, é o caso em que você tem os limites laterais diferentes, né? Pelo lado esquerdo seria o valor que tiver definido aqui, pelo lado direito seria o valor que está definido aqui. Como os valores são diferentes, não existe o limite. Pela definição seria, quando eu estreitar esse intervalo em torno do A, eu não vou estreitar o suficiente para saber para onde foi, né, qual desses valores aqui que é o resultado do limite. Essa é a ideia da definição. Fazer o limite, resolver o limite pela definição, é você falar que vai criar um intervalo do tamanho que você quiser em torno do A, e isso gera um intervalo em torno de um valor que seria o limite, que seria o resultado do limite. Não é muito simples de deduzir tudo isso num exercício, assim, para mostrar pela definição, mas é simples de entender a ideia, pelo menos, da definição. Entendi, obrigada. Tipo, é a ideia da definição. A ideia da definição é justamente essa, que fala de delta, fala de epsilon, fala, dado um epsilon do tamanho que você quiser, um epsilon maior que zero, não sei o quê. E aí você mostra que quando você cria um intervalo em torno de um, você também cria um intervalo em torno do outro, de tal forma que quando você estreita o intervalo aqui, também tem que acontecer um estreitamento do outro intervalo, para, convergindo aqui para o A, converge para um valor determinado lá no Y, que seria o resultado do limite. Leonardo, é o seguinte, vamos, tudo bem até aí? Keren, que foi você que me perguntou? Sim, tudo. Eu entendi a teoria. Tá, entenda a ideia, não vou cobrar assim, calcule pela definição, não vou cobrar Ainda isso, bem. tá? Não tem nem como, tipo, no Moodle ia ser muito difícil fazer isso. Mas mesmo que fosse presencial, eu não cobraria isso. Tipo, pela definição, cobraria você entender a ideia do limite, que é essa. Pela definição, a ideia é essa, mas não resolver pela definição. Agora, me perguntaram ali, o Leonardo, acho que me perguntou sobre função contínua. Por exemplo, essa função que eu acabei de fazer não é contínua. Pela definição de matemática,
né? Assim, a justificativa matemática é uma função é contínua num ponto se, primeiro, existe o limite da função quando x tende a esse ponto. Então, vamos escrever aqui, ó. Sei lá, f de x é contínua em x igual a um número a qualquer aqui, c e somente c. Primeiro, existe o limite da função quando x tende a esse valor a. Tem que existir o limite. Para existir o limite, de novo, tem que existirem os limites laterais e eles têm que ser iguais. Segunda condição para a função ser contínua num ponto, x igual a, é que tem que existir o valor da função em a. Tem que existir o f de a. E a terceira condição, então, existe o limite da função com x tendendo a, existe a função no ponto a, mas isso não garante que ela é contínua em a. Além disso, o limite da função quando x tende a tem que ser igual ao valor da função em a. Deixa eu arrumar isso aqui que você ficou parecendo um... Então, limite da função quando x tende a tem que ser igual ao valor da função. Então, uma função é contínua num ponto, né? Em x igual a, seria meu ponto. Se existe o limite da função quando x tende a, se existe a função no ponto a e se o limite da função é igual ao valor da função. Se uma dessas coisas falhar, a função não é contínua. Então, se não existe o limite da função, quando x tende a um determinado valor, a função não é contínua naquele valor. Ou, se a função não for definida naquele valor, a função já não é contínua. Ou ainda, caso exista o limite e exista a função, porém, esses valores sejam diferentes, ela também não vai ser contínua. Então, tem que acontecer as três coisas. Uma falhando, a função não é contínua naquele ponto. Então, como exemplo, a função 1 sobre x, por exemplo, 1 sobre x, ela não é contínua no zero. Em x igual a zero, ela não é contínua. Por quê? Porque não existe o f de zero. Então, eu nem preciso ver o limite. Ah, mas a gente acabou de ver agora há pouco que o limite não existia também. Beleza, não existe o limite, não é contínuo, mas não é só porque, né, não existe o limite dessa função quando x tende a zero. É porque já não existe o f de zero, ela não está definida no zero. E uma função só vai ser contínua num ponto se existir o limite, se existir a função e se, além disso, o limite for igual à função. Então, por exemplo, a função 1 sobre x não está definida no zero, então ela nunca vai ser contínua no zero. Por quê? Porque não existe o f de zero. Já matou. Não precisava nem ver se existe o limite ou não. Então, essa função, no zero, ela não é contínua. Mas se você lembrar que eu calculei lá o limite dessa função ali no GeoGebra agora há pouco, quando x tende a 2 e que deu meio, então, beleza, existe o limite da função quando x tende a 2. Existe o f de 2? Ou seja, se eu quisesse calcular o f de 2, é possível? O f de 2 é 1 sobre 2. Existe. Então, repara, a mesma função, só que em vez de ser o x igual a 0, ser o x igual a 2, existe o f de 2, existe o limite da função quando x tende a 2, que eu tinha feito agora há pouco, e além disso, o limite da função quando x tende a 2 é igual ao f de 2, porque deu meio. Então, essa função 1 sobre x, embora ela não seja contínua no x igual a 0, ela é contínua no x igual a 2. Então, às vezes, a função não é contínua num ponto, mas é contínua em outro. E, às vezes, a função é contínua sempre. Vai depender da função. Essa função, especificamente, ela só não é contínua no zero. Um outro jeito de você entender continuidade, né? Assim, matematicamente, essas três coisas têm que acontecer. Na prática, se você souber o gráfico, ou se você tiver o gráfico, tiver já desenhado o gráfico no GeoGebra, você pode entender, né? Entender, não justificar que é por isso, né? Mas você pode entender que a função não é contínua quando você não consegue fazer o gráfico todo de uma vez. Por exemplo, o gráfico de 1 sobre x lá no GeoGebra deu um negócio assim, e aí deu outro negócio assim. Repara que para eu fazer o gráfico, eu tive que fazer isso, aí eu tenho que tirar a caneta da lousa para depois fazer outra parte. Não dá para fazer tudo de uma vez. E aonde que eu tive que tirar? Então, eu fiz isso aqui tudo de uma vez. Aí eu tive que tirar a caneta bem aqui no zero, porque daí para voltar lá de cima, e aqui tudo fiz de uma vez. Quando o x era 2 aqui, a função valia meio. Quando eu me aproximava do 2 por qualquer lado, a função se aproximava desse valor, que é meio. Além disso, a função está definida aqui. Então, a função está definida nesse ponto. Existe o f de 2. A função
converge para o mesmo lugar, o comportamento dela próximo do 2 é ir para o meio. Então, existe o limite. E eles são iguais. Então, realmente, ela é contínua aqui no 2. Ela é contínua para todos os valores positivos de x e ela é contínua para todos os valores negativos de x. Ela não é contínua aqui no zero, onde eu tenho que tirar a caneta daqui para fazer isso. E isso para você entender, mas para justificar, se alguém falar, mas por que a função não é contínua no zero? Essa função sobre x aqui, ó, por que essa função, que é esse gráfico que chama hipérbole, por que ela não é contínua no zero? Você não vai falar porque eu tiro a caneta para fazer o gráfico bem no zero, não. Você vai dizer ou porque não existe o f de zero, ou porque também, nesse caso, não existe o limite. Uma das duas já é suficiente, não precisa falar as duas. Ah, por que ela não é contínua? 1 sobre x não é contínua no zero, por quê? Ah, porque não existe f de zero, ela não está definida no zero. É suficiente. Outra pessoa fala, essa função aqui, 1 sobre x não é contínua no zero, porque não tem o limite dela, da função, né, quando x tende a zero. Também é suficiente. Então, uma função é contínua quando existe a função no ponto, quando existe o limite da função com x tendendo a esse valor, e além disso, o limite é igual à função. Então, aqui é um exemplo de uma função que, 1 sobre x, né, que não é contínua no x igual a zero, porém é contínua no x igual a 2, é contínua no x igual a menos 2, é contínua no x igual a meio. Então, em qualquer outro lugar que eu tentasse calcular a continuidade, ela seria contínua, ou seja, existiria o limite naquele lugar, existiria a função, e seriam valores iguais. Só no zero que essa função não é contínua. E a justificativa, de novo, ou porque a função não está definida no zero, é uma justificativa, ou porque não tem o limite. Um gráfico, por exemplo, de outra função podia ser assim, ó. Um outro gráfico podia ser assim, de uma outra função. Podia ser, por exemplo, vamos pensar aqui, sei lá, podia ser uma curva assim, ó. E aí depois fazer isso. E aqui a bolinha fechada e aqui não. Então, aqui, por exemplo, é o zero. Eu estou pondo zero, mas não precisa ser sempre o zero. Então, aqui é o gráfico de uma função f de x. O que acontece com essa função? Se eu perguntar, existe o f de zero? Ou seja, a função está definida? Ela está definida nessa bolinha aqui, quando está valendo. Nesse caso específico, está coincidindo com o zero. Vamos fazer a diferença, senão você vai achar que tem que ser sempre zero. Vamos fazer assim, ó. O gráfico da função vai ser o seguinte, ela vem aqui é o menos 1. Então, assim, esse aqui é o gráfico da função. Quando x tende a zero, por exemplo. Então, existe o f de zero? O f de zero existe, está aqui, ó, é menos 1. Então, beleza, a função está definida no zero. Existe o limite dessa função, quando x tende a zero? Aí você vai ter que ver o comportamento. Se você chegar perto do zero por esse lado, você faria isso aqui, né? O caminho seria esse. Se você está fazendo esse caminho, você estaria lendo esses valores aqui. Quanto mais perto do zero você chega, pelo lado esquerdo, mais perto dessa bolinha você chega. Então, eu diria que pelo lado esquerdo, a função vai para o menos 1, né? E é isso que ela faz, ela vem caminhando aqui na direção dessa bolinha. Então, quando eu me aproximo do zero pelo lado esquerdo, a função vai para o menos 1. Vou pôr um sinalzinho de menos, dizendo que o limite dessa função, quando x tende a zero pelo lado esquerdo, é menos 1. Beleza, existe esse limite lateral. E se eu fizesse o limite dessa função com x tendendo a zero pelo lado direito? Ou seja, se eu viesse me aproximando do zero pelo lado direito. Pelo lado direito não adianta ir para baixo, que aqui não tem gráfico. O gráfico está ali. Então, aqui seria um valor, aí quando eu venho mais perto seria esse, mais perto seria esse, mais perto seria esse, e quando eu chegar aqui, vamos supor que aqui fosse 2. Então, o que acontece? Quando eu chego perto do zero pelo lado direito, a função vai chegar perto dessa bolinha que é 2. Então, o comportamento dela perto do zero pelo lado direito é ir para o 2. Perto do zero pelo lado esquerdo é ir para o menos 1. Então, o limite pela direita seria 2. Repare, existem os limites laterais, ou seja, existe um comportamento da função quando você chega perto do zero pelo lado esquerdo, o comportamento da função é ir para o menos 1. Peraí, já vou responder, Rafael. E existe um comportamento da função quando ela vem para o lado direito, que é ir para o 2. Os limites laterais existem, porém eles são diferentes. Então, não existe um consenso. Quando eu chego perto do zero, não existe um consenso. Ela vai para o menos 1 ou vai para o 2? Depende do lado. Então, se não existe uma unanimidade aqui, a gente diz que não existe o limite dessa função quando x tende a 2. Não, tende a zero, desculpa. Quando x tende a zero.
Conclusão. Existe a função no ponto, que é menos 1. Existem os limites laterais, mas são diferentes. Se são diferentes, não existe o limite. Se não existe o limite, a função não é contínua no zero aqui, por exemplo. Então, mesmo a função sendo definida no zero, a função é definida no zero, mas como não existe o limite, porque os limites laterais são diferentes, a função, então, não é contínua no x igual a zero. Essa função não é contínua no x igual a zero. Então, é um exemplo onde existe a função, mas não existe o limite. Diferente de 1 sobre x, que não existia nem a função e nem o limite. Agora, aqui eu fiz um gráfico onde a função existe, mas o limite não. Podia acontecer o contrário, o limite existir, mas a função não existir. E aí também não é contínua. E aí, deixa eu ver aqui que o Rafael escreveu. Professor, então só é contínua se o x puder assumir qualquer valor do conjunto? Não, porque aqui, por exemplo, o x pode assumir o valor zero, o x pode assumir zero, e aí quando ele assume zero, a função é menos 1, no entanto, a função não é contínua. Rafael, na verdade, ela vai ser contínua se a função puder assumir todos os valores, é o primeiro passo, porque ela tem que ser definida em qualquer número, né? Mas, além disso, tem que existir o limite. E, além disso, o limite ainda tem que ser igual à função. Então, às vezes, olha só, fazer um outro exemplo, onde a função vai existir, né? Então, indo de acordo com o que você fala, tem que existir, tá, beleza, eu vou fazer um exemplo onde a função existe, ela pode assumir um valor aí em qualquer lugar, ainda vai existir o limite, mas não vai ser contínuo, quer ver? O gráfico podia ser assim, sei lá, vamos fazer um aqui, ó, aqui vamos fazer uma bolinha fechada, por exemplo, não, vou fazer diferente, aqui eu vou fazer assim, ó, vou fazer uma bolinha aberta, vou fazer um bem fácil, ó, fazer uma parábola para vocês, ó. O gráfico vai ser isso aqui. Só que quando o x for 2, por exemplo, por algum motivo aqui vai estar aberto, assim, não vai ser 2. E aí quando for 2, a função vai assumir o valor, sei lá, 9. Então essa função, se eu fosse escrevê-la, escrever a expressão da função, eu escreveria dessa forma, ó. Como que ficaria expressa essa função? Essa função, f de x, ela é escrita assim, ó. Ela vai ser x ao quadrado se o x for diferente de 2. Ou seja, é a parábola menos para o 2. Se o x for 2, não vale a parábola. Quando o x for 2, ela vale 9. Então, a função vale 9 se o x for 2. Por isso que aqui, ó, se o x for 2, aqui vai ter uma bolinha assim, falando, ó, a função vale 9. Agora, fora desse 2 é a parábola x². Então, esse gráfico se representaria aquela função. E repara que essa função ela não é contínua no 2. E aí, existe o f de 2, ou seja, f de 2. Quando o x é 2, existe? Existe. Quando o x é 2, o f de 2 vale quanto? Vale 9. Então, existe o f de 2, a função está definida. O limite dessa função, quando o x tende a 2, existe? É só olhar aqui. Se você chegar perto do 2 pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, se você fechar um intervalo aqui assim, ó, do 2, pelos dois lados, você vai, na verdade, fechar um intervalo em torno dessa bolinha que é 4. Então, quando você se aproxima do x igual a 2 por qualquer lado, a função se aproxima do 4 aqui. Então, o limite da função, quando x tende a 2, é 4. Então, repare, existe a função no 2 e existe o limite da função quando x tende a 2. As duas coisas existem, mas são diferentes. A função dá 9 e o limite dá 4. Então, essa função não é contínua em x igual a 2. Não é. Por quê? Porque o limite, embora exista, e a função também, são valores diferentes. Para a gente é mais interessante estudar o comportamento das funções que não são contínuas, porque numa função contínua o valor do limite sempre será o valor da função. Exatamente, Leonardo. Exatamente isso. Então, a gente estuda o limite para funções que, em ponto, na verdade, não é que a função não é contínua, em pontos onde ela não é contínua, porque, às vezes, igual 1 sobre x, ela é contínua sempre, ela só não é contínua no zero, né? Então, a gente estuda a função em pontos onde ela não é contínua. Porque no restante ela é contínua, também não teria tanta graça, porque o limite coincidiria com a função, exatamente o que você está falando aí. Exatamente o que o Rafael falou que entendeu e o Leonardo
resumiu, só faltou falar que, assim, não é que a função não é contínua sempre, ela não é contínua num ponto específico, se isso acontecer. Se ela for contínua, se eu não tivesse posto essa restrição, se eu falasse assim, f de x igual a x quadrado, só, parábola, meu, seria o gráfico contínuo o tempo todo, não teria essa bolinha aqui, não teria essa ideia, ela seria contínua sempre, porque sempre que eu fizesse o limite, seria a mesma ideia de calcular a função, que é só trocar o x, né? E aí as coisas se confundem, o limite acaba se confundindo com a função, embora a ideia seja bem diferente. Função num ponto é literalmente trocar o x no ponto, e o limite é trocar por valores próximos daquele. Só que quando ela é contínua, puta, é muito mais simples jogar o valor lá, x tende a 2, põe 2 e vê quanto dá. Óbvio que é mais fácil. É que se a função não for definida naquele ponto, você não vai conseguir fazer a conta, entendeu? Aí você vai por valores próximos. Legal, o Leonardo entendeu, o Rafael também falou que entendeu. Que bom. Então, essa, assim, basicamente essa é a ideia de limite. Eu fiz com gráficos, assim, qualquer função, vocês podem digitar no GeoGebra, ela vai dar o gráfico. Com o gráfico é muito simples, é muito mais intuitivo calcular o limite, porque você fica tentando entender qual é o comportamento, quando x tende a 2, então qual é o comportamento da função quando eu estiver perto do 2? O comportamento dela é aqui, ó, fechou aqui, vai fechar o intervalo aqui no 4. Então, existe o limite quando x tende a 2 e esse limite vale 4. Então, se você conseguir fazer o gráfico, é super tranquilo. O que acontece é que, às vezes, você faz cálculo de limite algébrico sem nem ter ideia de como é o gráfico da função. Você fica só fazendo álgebra, né? Só fazendo contas, que são aqueles limites indeterminados, por exemplo. Quando você vai fazer assim, o limite, fazer um bem simplesinho aqui, x ao quadrado menos 9 sobre x mais 3, por exemplo, se o x tende a menos 3. Meu, se você tentar fazer, esquece gráfico, né? Assim, poderia fazer, tranquilíssimo. Mas se eu não fosse fazer, eu ia falar, vou trocar o x por menos 3, que é isso que geralmente a gente faz, né? Embora seja tendendo, ou seja, chegar perto do menos 3, então teria que pôr menos 3,001 ou menos 2,9999, né? Que é perto do 3. Essa é a ideia de colocar esses valores aqui e ver quanto dá a conta. Pode ser feito até numa calculadora. É isso que seria fazer o limite. A gente, na verdade, chega aqui, troca por menos 3. Põe menos 3 aqui, põe menos 3 aqui e faz a conta. Assim, na prática, é isso que a gente faz. Só que nesse caso, se você põe menos 3 aqui, com mais 3 dá 0 embaixo. E se você põe menos 3 aqui, eleva ao quadrado, dá 9, tira 9, também fica 0, e você fica com esse tipo de caso aqui, que a gente chama de indeterminação. 0 sobre 0. Então, aqui a gente tem uma indeterminação. E aí, para resolver a indeterminação, né, se a gente podia jogar isso, digitar isso no GeoGebra, ele vai dar o gráfico, fica fácil. Mas aí, quando a gente não vai fazer nada disso, não vai apelar desse jeito, a gente só vai fazer a álgebra, né? Nossa, como que eu resolveria isso, tipo, abstratamente? Então, a gente faz o seguinte, limite quando x tende a menos 3, um dos artifícios que a gente mais usa é fatoração. Então, isso aqui é uma diferença de quadrados em cima, que pode ser fatorado nessa forma, x mais 3 que multiplica x menos 3. Se você faz as distributivas lá, você cai exatamente nisso, né? Isso aqui é uma fatoração conhecida como diferença de quadrados. Aqui é 3 ao quadrado e aqui é x ao quadrado. Embaixo você copia, e aí, muitas vezes, nessas indeterminações do tipo 0 sobre 0, de polinômios principalmente, quando a gente fatora, a gente acaba cancelando um termo, e aí a gente refaz o limite, né? Então, o que é refazer? Bom, já que não tem mais essa parte aqui, sumiu, eu simplifiquei. Quando x tende a menos 3, se aqui vai ser um número perto de menos 3 e vai juntar com menos 3, isso vai dar um número perto de menos 6. Então, isso é o limite, né? E a gente fala, agora eu resolvi a indeterminação. É isso que a gente acaba fazendo nos limites indeterminados. E aqui você faz a álgebra, né? Resolve algebricamente, com fatoração, às vezes com divisão de polinômios. Mas você nem enxerga, tipo, cadê essa função? Onde que eu não estou vendo ela? Onde que eu mostro, né, que realmente se eu chegar perto do menos 3, essa função, o comportamento dela é ir para o menos 6. Posso fazer o gráfico para a gente ver. Mas aí, se a gente não faz nada disso, a gente já fica fazendo exercícios para aprender essas fatorações e resolver esse tipo de limite, mesmo que às vezes a gente nem tenha ideia de qual é o gráfico disso, né, para falar. Nossa, realmente, olha, o gráfico mostra aqui que a função está indo para o menos 6 quando a gente se aproximar do menos 3. Aí a gente acaba só fazendo contas aí, resolve o limite. E isso pode ser digitado no GeoGebra também, ele vai dar a resposta. Se você escrever lá limite, essa expressão,
Vamos ver o que ele faz. Vamos tentar mostrar para vocês sem... Ver se ele faz sem fazer o gráfico. Aqui. Apresentar. Vamos apagar isso aqui. A gente podia vir aqui nessa entrada, escrever limite. Na função a gente podia digitar ela. X ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Quando x tende a menos 3, eu falei, né? Não, aqui era mais 3, né? Acho que aqui eu pus mais 3. Tá certo. E aí aqui ele vai dar o limite. Então, não precisa nem fazer o gráfico aqui, ó. Limite, digito a função, vírgula, aí quero que x tenda a menos 3, e aí ele deu aqui o valor menos 6, como eu acabei de fazer. Então, assim, até isso, né, sem fazer o gráfico, só querendo saber o resultado, é possível a gente fazer no GeoGebra. Então, assim, acho que ele vai ajudar bastante até a gerar as respostas aí de limites que vocês queiram. Vocês conseguiram ver lá o que eu fiz no GeoGebra agora? Sim. Sempre um teste. Esse Google Meet, eu acho que ele é mais fácil de fazer do que o Teams, para você mostrar a tela. O Teams é meio chatinho. E aí, gente? Passa rápido, hein? Quase 1 hora. Também acho, Leonardo. Eu tô, nossa, mega fã desse GeoGebra. Cada dia aprendendo mais coisas. Resolve tudo. Eu tô usando o 5.0. Acho que é o 5.0. GeoGebra 5. Tem o 6 lá, mas o 5 funciona super bem. É só digitar geogebra.org. Ele tem pro celular também, viu? Para tanto iPhone, baixado. Tem online, mas eu baixei no computador, instalei mais fácil. E o meu é Mac. Tem para Windows, óbvio, né? Tipo, tem até para Mac, então tem para qualquer coisa. Tem para iPhone, tem para Android. E, puta, eu uso baixado já. Tipo, instalei para não ficar usando online, mas tem online também. Ah, o teu aqui, acho que você deve estar usando a versão 6, talvez. Sim, puta, pode usar, Gabriel, João. Eu, aqui para vocês na engenharia não vou dar aula de cálculo 2. Acho que vai ser o Hélio. Mas aí a gente se conhecer, né? Porque eu nem conheço vocês. Quando se conhecer o ano que vem, quem tiver dúvida de cálculo 2 e aí quiser ver os comandos no GeoGebra, me procura lá no IF. Eu ensino, passo. Eu tenho muita coisa que dá pra fazer nele. Muita, absurdo. Mas é isso, gente. Se vocês querem perguntar alguma coisa. Diga, Léo. A última lista do gabarito tá confusa. Gera no GeoGebra. Tipo, se tiver dúvida, sussa no GeoGebra. Pode fazer. Se tiver dúvida, me manda aqui. A gente... Às vezes eu posso... Se tiver alguma dúvida, até de comando do GeoGebra, me manda mensagem, ou por Zap ou pelo Moodle. De repente faço um vídeo, de repente mando direto ali. Se tiver dúvida de comandos para gerar alguma coisa, podem me perguntar. Até para gerar as respostas aí que você está falando, Léo. Beleza? Imagina. Estamos aí para isso. Se ninguém tiver dúvida, eu vou encerrar. E se tiverem dúvida ao longo do final de semana aí, podem me perguntar. Beleza? O que é LN? Boa. João, LN é logaritmo. LN nada mais é que o logaritmo na base E, tá?
é um logaritmo que é o mais usado. Sabe log, logaritmo, né? Então, assim, ó, quando você não escreve nada, né, log de x, por exemplo, está subentendido que aqui a base é 10. Pode ter log de x, sei lá, x estou pensando numa função, tá? Log de x na base 3, por exemplo. Credo. Na base 3. Log em qualquer base, né? Desde que não seja negativo, desde que não seja 1. E quando a base for o número e, o que é o número e? O número e é o número de Euler. É um número assim, ó, é irracional, então ele é infinito, igual o π. Assim, igual o que eu quero dizer é irracional, né? O π não é 3,14, e aí um monte de casas. O e é aquele 2,718, chama número de Euler. A gente fala número de Euler. Número de Euler. E ele vale isso. Quando o logaritmo está na base e, a gente, em vez de escrever log de x na base e, a gente escreve só ln de x. Então, ln, na verdade, é a abreviação do logaritmo na base e, onde e é esse número. Ln chama logaritmo natural. Logaritmo natural. Ou você pode chamar ele de logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano. Esse ln é logaritmo neperiano ou natural, tanto faz. Neperiano é porque, homenagem a um cara lá, John Napier, cara que estudou os logs aí, na base e aí neperiano, em homenagem ao cidadão, mas pode ser chamado de logaritmo natural. Natural porque quando você tenta entender o comportamento de algumas coisas do mundo real, usando modelagem matemática, né? Então você percebe algum crescimento de planta, proliferação de bactéria, de vírus, de não sei o que, meia-vida, de decaimento radioativo, meia-vida de remédio, né? Você toma remédio, depois de um período tem metade da concentração, aí de quanto em quanto tempo eu tenho que tomar o remédio, é justamente quando chega numa determinada concentração que aquilo lá não está fazendo efeito, então eu vou e tomo de novo, né? Então, quando você tenta entender o comportamento dessas coisas reais, usando modelagem matemática, quando envolve função exponencial ou logaritmo que consegue modelar isso melhor, e como que eu te diria? Inexplicavelmente, os logaritmos ou as funções exponenciais que explicam o comportamento de coisas reais, geralmente são logaritmos na base E. Então, o cara tenta modelar lá um comportamento de uma curva por uma função logarítmica, porque ele percebe que é parecido com o gráfico de um logaritmo, de uma função logarítmica. Aí ele tenta lá ver se a função, se a curva se ajusta a um log na base 3, na base 10, na base qualquer número, e o que melhor se ajusta em quase todos os casos é logaritmo na base E. Então, entre aspas, é uma coisa que aparece naturalmente, ou aparece na natureza. Por isso que é também conhecido como logaritmo natural. Tanto é que nas calculadoras, com todas as calculadoras científicas, até a do celular, se você virar, você vai ver uma tecla lá, log, só assim, ó, log, que é na base 10. E do lado tem uma tecla ln, que é o logaritmo natural, ou neperiano. Porque ele é muito usado em estatística, em economia, em biologia, todas as coisas que são explicadas dessas áreas por logaritmos ou por funções exponenciais, inexplicavelmente são logaritmos na base E. Isso, tipo a razão áurea, exato. A razão áurea também é um número irracional, exatamente. Mas é outra coisa, mas é dessa mesma linha, como se fosse isso. Que é a razão áurea, os caras falam, tudo que eles falam, nossa, todo mundo considera alguma coisa bonita, vai ver, obedece à proporção ou razão áurea, né? Assim, formato de um livro, divide lá o comprimento do livro pela largura, vai ver, fica próximo do número de ouro, aí no razão áurea que seja, né? As pirâmides do Egito, é nessa linha. É isso mesmo. Certo, João? Compreendeu? É só uma abreviação para logaritmo na base E. Mais alguma dúvida? Vocês têm 2 horas para fazer, das 7 às 9, né? A gente combinou, acho que não sei se estão as duas engenharias aí, alimentos e renováveis. Uma prova acho que é na segunda, acho que é da renováveis, das 7 às 9. Abre às 7 e fecha às 9. E a da engenharia de alimentos, eu não sei se é na quarta ou quinta, não lembro. Mas também, das 7 às 9. Não tem o dia inteiro, nem 24 horas.
Tá bom? Isso já combinado. Mas dá para fazer tranquilo. Mais perguntas? Se não tiverem, agora eu encerro, hein? Saio correndo aqui. Podemos encerrar, então? De nada, Elise. Acho que tá de boa. Beleza, também. Espero que sim. Pessoal, então, bom final de semana para vocês. Se tiverem dúvida, podem me questionar pelo Moodle, se quiserem pegar o Zap também. E estudem. O que mais? Espero conhecê-los em breve, né? Acho que agora está chegando mais próximo da gente se conhecer, mesmo que eu não dê aula para vocês. É isso. Bom final de semana. Boa noite e bom final de semana. Obrigado, Denner. Vou encerrar a gravação aqui. Depois eu posto no Moodle lá.